Dentro da Lei 8245 de 91, você precisa conhecer o contrato de locação residencial, que está lá no artigo 46 e 47, o não residencial, que está no 51 ao 57, e o de temporada, que está no 48 e 50, tá? Então, nós podemos ter 3 modalidades. O de temporada é mais raro, a menos que a sua região seja uma região de turismo, né? Por exemplo, se você é da Baixada Santista, aqui em São Paulo. Então, é comum ter locações para temporadas. Mas o mais comum é a gente fazer locações para residência ou para comércio, empresa, né? Para os negócios de alguém. Então, se enquadra na não residencial. E aí elas possuem aí regrinhas muito próprias que você precisa conhecer. Aí, se você tiver uma locação desse tipo, é importante que você se debruce sobre esses tipos civis, locatícios, para que você conheça a fundo. Porque às vezes a gente vai muito naquela ideia de que, eu conheço, já sei do que se trata, não me importa, não me interessa. E aí quando aparece, a gente precisa se debruçar sobre o tema, tá? Que mais sobre o contrato de locações na Lei 8245? As obrigações entre o locador e o locatário. A principal delas que nós conhecemos é do locador a obrigação de deixar a coisa livre, desimpedida, para que o locatário use. E o locatário, por sua vez, tem a obrigação de pagar os aluguéis. Os aluguéis, eles são classificados no direito civil como rendimentos civis, como frutos civis. E, portanto, eles são percebidos dia a dia. É muito comum nós fazermos locação para pagar aluguel mensal, porém, ele vence dia a dia. Se o seu locatário ele entrou no imóvel no dia 1º e ele vai pagar lá no dia 30, e vai pagar pelos 30 dias, ele paga um aluguel fechado do mês. Mas se ele fala, vou sair no mês seguinte, no mês 10, você vai contar os 10 dias de saldo, você não cobra o mês cheio, né? Então, são os 10 dias. Por quê? Porque ele rende dia a dia, ok? Então, essa é uma regra básica lá de bens em direito civil, mas que a gente precisa relacionar aqui na locação, a lembrar dessa regrinha aqui na locação. Bom, com relação aos prazos desses contratos, no geral, se faz contrato de prazo determinado, que são de 30 meses, ou de prazo indeterminado, abaixo de 30 meses. Ainda assim, há quem queira fazer um contrato por prazo de 1 ano, 2 anos, né? Por um prazo mais baixo de 30 meses, mas perante a lei é considerado como indeterminado ainda assim. Porém, tendo um prazo fixado pelas partes efetivamente, elas precisam conhecer e cumprir as suas devidas obrigações. Isso por quê? Porque quando eu tenho um contrato de prazo determinado, há expectativa envolvidas pelas partes. E se uma dessas quebra esse contrato, resolve não honrar com esse contrato, a outra deverá, portanto, ser ressarcida. E aí nasce a multa contratual, eu vou falar um pouquinho dela mais à frente. Então, a multa contratual, ela é imposta, ela é devida. Na lei ainda, a gente verifica a possibilidade de despejo, com os motivos lá do artigo 5º, e também a gente vê o procedimento todo aí do despejo do 58 até o 66. Então, sempre que você tiver que ingressar com uma ação fundada em despejo, por falta de pagamento, por qualquer um dos outros motivos elencados na lei, né?
você precisa observar também a Lei 8245 de 91, além das regras básicas do Código de Processo Civil, né? Que compõem lá a petição inicial, 319 e outros artigos. Perfeito? Vale lembrar ainda que com relação ao despejo, a gente pode ou não ter liminar. Teremos liminar, possibilidade de ação de despejo com liminar, quando não tiver nenhuma garantia locatícia envolvendo esse contrato. Se tiver alguma garantia locatícia, não é possível a liminar, ok? Isso está na lei. Qual outro tipo de ação que nós podemos ingressar aí nas relações locatícias? A ação de consignação. Ela está lá no 67. Quando se dá a ação de consignação? Lá no Código Civil, no artigo 335, 334, 335, a gente tem a consignação e pagamento. Ela é um tipo do direito material, de pagamento no direito material, no direito civil, por isso que ela está lá no capítulo de obrigações, mas ela se processa no civil, né? No processo civil, no direito material em si. Então, a gente vai ter que observar as regras próprias do Código Civil, do Código de Processo Civil, e quando versar sobre débito de relação locatícia, débito ou crédito de relação locatícia, verificar também o 67. Quando que se dá a consignação? Geralmente quando eu não sei a quem pagar, eu não encontro o meu credor, né, para pagar, ou ele está em um local de difícil acesso, então eu tenho algumas regrinhas. Ou eu fui pagar e ele não quis me dar recibo de quitação, eu tenho a possibilidade de reter o aluguel e ingressar com ação de consignação em pagamento. Afinal de contas, o meu recibo de quitação é muito importante. Quem paga mal, paga 2 vezes, você já ouviu falar disso. Então, é importante que o locatário, que é o devedor, aqui nesta relação obrigacional, ele seja diligente no cumprimento da sua obrigação, porque senão ele pode depois ser compelido a pagar novamente, se ele não tiver um recibo e não conseguir comprovar suficientemente esse pagamento. Então, se ele não tiver como comprovar, ele retém o pagamento e imediatamente ele deve ingressar com a ação de consignação.